Você concorda, o Roger, com o Soveral aí, que o Palmeiras vive esse momento e que não há favoritos também, pelo menos para o jogo lá de Buenos Aires? Não, não. Eu vejo o jogo de Buenos Aires o favoritismo do Boca. O Boca é muito forte em casa, com o apoio da sua torcida. E tem um detalhe muito importante que às vezes as pessoas falam, não, mas o Palmeiras tem oscilado. Eu não vejo uma oscilação. Eu entendo o seguinte, o Palmeiras joga de uma maneira que o Abel armou o time. O Palmeiras tem um conjunto de meio que vai fazendo aquele jogo de passagem de bola, rodando a bola até encontrar um espaço. Eu vi pessoalmente o jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras sacudiu o Grêmio lá no Allianz, e o Palmeiras estava vindo com esse futebol. E o Abel, o que o Abel mudou taticamente no Palmeiras nesses últimos meses? Ele continua com o time jogando da mesma forma. Então, o que acontece? Os adversários já conhecem o Palmeiras, já sabem como é essa jogada de ficar passando a bola de um lado para o outro, abrindo espaço, apertando no meio campo. Então, os treinadores não são bobos. E, logicamente, eles preparam o time para jogar contra aquele Palmeiras. E parece que o Palmeiras não tem outra saída, a não ser jogar exatamente daquela forma. Então, o que eu vejo dessa dificuldade que o Palmeiras está enfrentando, não é que o Palmeiras caiu de rendimento, é que os adversários começaram a analisar o jogo do Palmeiras, conhecem a forma como o Palmeiras trabalha a bola e já estão conseguindo neutralizar o meio de campo do Palmeiras com marcações diferentes. E isso enerva, porque o time vinha de uma crescente, ele vinha jogando futebol leve, um futebol tranquilo, e hoje um time que se encontra marcado por vários adversários, ele tem uma dificuldade e isso enerva o jogador. A gente que já jogou um pouquinho de futebol, um pouquinho de bola, sabe que quando você está fazendo uma coisa que dá certo, de repente o time adversário começa a seguir o seu caminho e começa a fechar esse caminho, ou você treina outras saídas, ou você vai se enervar cada vez mais. Então, esse nervosismo do Abel também, no final das entrevistas e tudo, é porque ele não está achando uma alternativa. O Garrafa colocou a ausência do Dudu. O Dudu é importante, mas tem outros jogadores para fazer a função. O problema é como o Palmeiras joga, na minha visão, que o adversário já sabe. E alguns técnicos já estão encontrando caminhos para irritar o time do Palmeiras em campo. E quando um jogador de futebol, qualquer jogador de voleibol, eu que bati uma bolinha, qualquer um que, quando é marcado, quando começa a não achar o seu caminho, não está confortável no seu espaço, o time começa a cair de rendimento. Então eu vejo isso. E eu vejo que o Boca deve ter estudado muito o Palmeiras e vai ser um jogo tremendamente difícil na Bombonera. Como você supriria aí a ausência do Dudu com as opções que tem o Abel? Você tira o Rony lá da posição de centroavante, traz ele para o lado, insistiria com o Arthur, mantém aquela linha com o Mike. Você consegue enxergar alguma solução aí diferente do que o Abel tem feito? O Abel tem colocado o Arthur lá pela esquerda e está colocando o Mike dobrando ali os seus dois laterais e não mexendo muito na estrutura do time. Você tem alguma outra opção, Roger? Eu mexeria um pouco mais com o Rony. Eu faria o Rony se movimentar um pouco mais, cair um pouco mais, para poder puxar um pouco e abrir espaço. Mas aí também a gente não sabe como é que o jogador está, como é que o jogador se sente. É aquilo que a gente conversou sobre os técnicos na final da Copa do Brasil. O segredo é descobrir como é que o seu jogador se sente bem em campo e fazer com que ele, na posição que ele se sinta bem, ele consiga render. É o caso do Dodô no Santos. O Marcelo Fernandes conseguiu conversar com ele e ele virou um terceiro zagueiro. Mas o jogador tem que estar confortável para fazer isso. Muitas vezes, talvez por um técnico ser um pouco mais impetuoso, que é o caso do Abel, talvez o jogador não se sinta à vontade de expor, olha, não é por aí que eu quero fazer. E aí, quando você não faz aquilo que você faz com gosto, né, você acaba não fazendo bem feito.